Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. As espigas arrancadas. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição que não era lícito comer, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está alguém maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia, é que eu quero e não sacrifício, não condenarias os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. São Mateus, depois de contar os milagres e as pregações que ocorreram no ano precedente ao inquérito de João, passa a mencionar o que houve no ano seguinte à sua morte, quando Cristo era contestado em tudo, e por isso disse: Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Santo Agostinho. Tudo que se segue está de acordo, sem qualquer discrepância com o que narram Marcos e Lucas, mas eles não põem essas palavras naquele tempo. Isso ocorre, talvez, porque Mateus narra aqui os fatos segundo a ordem do tempo, e os outros conforme os foram recordando, a não ser que as palavras naquele tempo sejam tomadas no sentido mais vasto, isto é, em todo o tempo em que estas e outras muitas e distintas coisas se verificaram. Assim, se compreende que, depois da morte de João, ocorreram todas essas coisas, porque é a opinião geral que João foi decapitado pouco tempo depois de enviar seus discípulos a Cristo, de modo que as palavras naquele tempo parecem indicar um tempo indeterminado. São João Crisóstomo. Mas por que aquele que previa todas as coisas conduzia seus discípulos pelas searas em dia de sábado, senão porque queria violar o sábado? Queria-o de fato, mas não simplesmente por violá-lo, mas com uma causa. Dessa forma, nos dava uma ocasião racional para superar a lei, mas sem infringi-la. Por isso, para acalmar os judeus, apresenta-lhes de antemão a necessidade natural, o que manifestam as palavras: Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Mesmo não havendo nenhuma desculpa nas coisas que são manifestamente pecados, porque o furor não serve de desculpa para matar, nem a concupiscência, nem causa nenhuma para quem pratica o adultério, aqui, contudo, o Senhor exime seus discípulos de toda responsabilidade, dizendo que estavam famintos. São Jerônimo. E como lemos em outro evangelista, os discípulos de Cristo não tinham tempo nem mesmo para alimentar-se devido às suas muitas ocupações, mas, sendo homens, tinham fome, e o fato mesmo de cortar algumas espigas e comer os grãos, e com eles abrandar sua necessidade de sustento, é uma prova de vida austera que tinham e de que não buscavam manjares preparados, mas uma alimentação extremamente simples. São João Crisóstomo.
vós deveis admirar os discípulos que estavam tão limitados em seus desejos que não tinham qualquer preocupação com o corpo, mas desprezavam a mesa carnal. Eram assaltados pela fome, mas não se separavam de Cristo. Caso a fome não os tivesse coagido com veemência, não teriam de modo algum feito o que fizeram. Vêm em seguida as palavras dos fariseus. Os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado. Santo Agostinho. Os judeus caluniavam os discípulos do Senhor antes por se tratar do dia de sábado que pelo furto, pois a lei mandava o povo de Israel não ter por ladrão quem tomasse algo de seus campos, a não ser que quisesse levar algo consigo, ou seja, que deixassem ir livre e impune qualquer um que não tocasse em nada além do que tivesse comido. São Jerônimo. Notem que, ao superar a letra da lei com respeito ao sábado, os primeiros apóstolos do Salvador se declaram contra os ebionitas, que recebiam todos os apóstolos exceto Paulo, a quem rechaçavam como transgressor da lei. Segue o que Cristo explicou para desculpá-los. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? A fim de rechaçar sua calúnia, o Senhor recorda aos fariseus o fato antigo de Davi, que, fugindo de Saul, chegou a Nobe e, depois de ter sido recebido pelo sacerdote Abimeleque, pediu a este de comer. Mas, não tendo pães ordinários, deu-lhe do pão consagrado, que só aos sacerdotes e levitas era lícito comer. Agiu assim, querendo ser melhor salvar um homem do perigo da fome que oferecer a Deus um sacrifício, porque a salvação dos homens é uma oferta agradável aos olhos de Deus. O Senhor expõe tudo isso, pois, e diz a eles: Se também Davi é santo e o pontífice Abimeleque, a quem tendes por irrepreensível, violaram a lei por conta da fome, por que não aprovais em meus discípulos esta mesma causa que assentis nos demais? Ainda que haja uma grande diferença entre os dois fatos, os apóstolos debulham as espigas com as mãos no dia de sábado, e os outros comem o pão dos levitas, e acima da solenidade do sábado estava a festa da lua nova, o momento em que Davi foi requisitado para o banquete, mas fugiu para longe do salão régio. São João Crisóstomo. Dá o exemplo de Davi a fim de excusar seus discípulos, porque este gozava da glória de profeta entre os judeus. Mas eles não poderiam responder que Davi era profeta, porque nem mesmo assim lhe era lícito comer do pão consagrado, mas somente aos sacerdotes. E tanto maior era aquele que o fez, maior é a escusa dos discípulos. E mesmo Davi sendo profeta, os que o acompanhavam não eram. São Jerônimo. É pertinente observar que nem Davi nem os jovens que estavam com ele tomaram dos pães da proposição até declararem que estavam puros de todo contato com mulheres. São João Crisóstomo. Mas alguém dirá: que relação tem este exemplo com a questão de que se trata? Pois Davi não infringiu o dia de sábado. Mas aqui está a sabedoria de Cristo, que apoia sua doutrina no exemplo mais forte que a violação do sábado. Porque não é a mesma coisa infringir o dia de sábado, coisa que acontecia muitas vezes, e tocar aquela mesa sagrada, o que não era permitido. Ademais, resolve esta dificuldade de outra maneira e dá sua principal solução com estas palavras: Ou não lestes na lei que, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? São Jerônimo. Como se dissesse: Levantais acusações contra meus discípulos porque, obrigados pela fome, cortaram umas espigas no sábado, ao passo que vós violais o sábado, imolando vítimas no templo, matando touros e queimando holocaustos sobre a lenha ardente. E segundo a versão de outro evangelista, vós que circuncidais vossos filhos no sábado, destruindo o sábado com a observância de outra lei. Jamais as leis de Deus admitem contradição entre si. Desta prudente maneira, excusa seus discípulos da imputação de transgressões da lei com os exemplos de Davi e de Abimeleque, e faz com que os judeus vejam que aqueles que acusam seus discípulos
são os que realmente infringem a lei de sábado sem necessidade. São João Crisóstomo. E não me digas que trazer ao assunto outro que pecou não é afastar a acusação. Uma vez que o que fez não é acusado, desculpa-se a coisa que foi feita. Mas, como se não fosse suficiente, acrescenta o mais importante, e ficam sem culpa. Vê aqui a quantidade de provas, o lugar, isto é, o tempo, isto é, o sábado, a remissão da lei ao dizer violar e não simplesmente infringir, e o fato de ficar livre não só do castigo, mas de toda a culpa. Por isso disse, e ficam sem culpa. Este segundo exemplo não é semelhante ao primeiro acerca de Davi. Tendo este último ocorrido uma única vez, foi um caso de necessidade praticado por Davi, que não era sacerdote. Mas este ocorre a cada sábado por parte dos sacerdotes e sob a lei. Por conseguinte, no primeiro exemplo, os discípulos não são excusados por indulgência, mas segundo a disciplina da lei. E quem disse que os discípulos não são sacerdotes? São mais que sacerdotes. Assistia-lhes aquele que é senhor do templo, aquele que é a verdade, e não a figura. Por isso disse, digo-vos que aqui está alguém maior do que o templo. São Jerônimo. A palavra aqui deve ser tomada como advérbio de lugar, e não como pronome, pois o lugar onde está o Senhor do templo é maior que o próprio templo. Santo Agostinho. Deve-se observar que um exemplo está fundado na potestade real de Davi, o outro na sacerdotal, a mesma daqueles que, pelo ministério que tem no templo, violam o sábado. De modo que aquele que é verdadeiro rei e verdadeiro sacerdote deve estar muito acima de qualquer imputação de crime por ter arrancado algumas espigas no sábado. São João Crisóstomo. Em seguida, como poderia parecer duro aos seus ouvintes o que acabaram de dizer, refere-se de novo à misericórdia e ressalta seu discurso com veemência. Se soubesses o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenarias os que não têm culpa. São Jerônimo. Mas já dissemos antes o que quer dizer, quero a misericórdia e não sacrifício. As palavras jamais condenarias inocentes se referem aos apóstolos e significam, se aprovastes a misericórdia de Abimeleque quando deu de comer a Davi, que estava a ponto de morrer de fome, por que condenais meus discípulos? São João Crisóstomo. Observai como, recomendando o perdão, demonstra que, na verdade, seus discípulos estão acima do perdão. Também o dissera a respeito dos sacerdotes. Alega, ademais, outra razão para demonstrar a inocência de seus discípulos, a saber, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Remígio de Auxerre chama-se a si mesmo de Filho do Homem, querendo dizer, aquele a quem vós tendes por um puro homem é Deus, Senhor de todas as criaturas, e mesmo do sábado, e pode, por isso, mudar ao seu arbítrio a lei, porque foi ele quem a estabeleceu. Santo Agostinho. Não proibiu seus discípulos de cortarem as espigas no dia de sábado para educar tanto os judeus que estavam presentes, quanto os futuros maniqueus que não arrancam as ervas para não perpetrarem um homicídio. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido místico, é de se notar que inicia seu discurso com as palavras naquele tempo, ou seja, quando dá graças a Deus, seu Pai, por ter concedido a salvação a todas as nações. O campo é o mundo, o sábado o descanso, a plantação a partida dos que creram em direção à messe. Logo, a entrada no campo no dia de sábado é a entrada do Senhor neste mundo, no descanso prescrito pela lei, e a fome é o desejo de salvação dos homens. Rábano Mauro. Os homens cortam as espigas quando se afastam dos desejos terrenos, debulham-nas quando limpam suas almas das concupiscências da carne, comem os grãos quando levam para o seio da igreja as almas que acabam de converter. Santo Agostinho. Ninguém ingressa no corpo de Cristo se não for despojado das vestimentas da carne, segundo aquelas palavras de Paulo. Fostes ensinados a vos despojares do homem velho. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa.
praticam isto no sábado, ou seja, com a esperança do descanso eterno, ao qual convidam os outros. Rábano Mauro. Também andam com o Senhor pelos campos cultivados todos os que se comprazem em meditar as Escrituras. Têm fome, ao passo que têm desejo de encontrar nelas o pão da vida, isto é, o amor de Deus. Cortam e debulham as espigas quando discutem as passagens até encontrarem o que está oculto na letra. E o fazem no sábado quando descansam, afastando-se dos pensamentos perturbadores. Santo Hilário de Poitiers. Os fariseus, que se acreditavam donos das chaves do reino dos céus, acusam os discípulos de agirem mal, ao que o Senhor lhes lembra de acontecimentos que, sob a aparência dos fatos, carregavam uma profecia. E para demonstrar a eficácia destas coisas, acrescenta: se soubesses o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Porque a obra da nossa salvação não consiste no sacrifício da lei, mas na misericórdia. E cessando a lei, somos salvos na bondade de Deus. Se eles tivessem compreendido este dom, jamais teriam condenado os inocentes, isto é, os apóstolos, a quem acusavam por inveja de terem transgredido a lei, ao passo que, tendo cessado a antiguidade dos sacrifícios por eles, isto é, pelos apóstolos, a novidade da misericórdia sobrevinha para todos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,